Olá, queridos irmãos e amigos que acompanham o programa CGC Crescendo na Graça e no Conhecimento. Sejam bem-vindos a mais um programa onde nós trabalharemos o tema da cosmovisão cristã, o tema geral da cosmovisão cristã, e hoje nós vamos trabalhar o tema da sexualidade segundo uma cosmovisão bíblica, segundo um entendimento da realidade dos fatos a partir da Escritura. Queremos pedir a você que curta a nossa Constante TV, que você possa ali clicar no sininho para receber todas as informações e que você possa também compartilhar o link para que outros tenham acesso também ao nosso programa e juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Queremos também te convidar para participar da nossa escola bíblica. Se você não está frequentando alguma igreja e quiser vir aqui estar conosco para adorar o Senhor, você será muito bem-vindo. Nossa escola bíblica acontece dominicalmente, às 9 horas da manhã, começando às 9 horas da manhã, e nós temos classes para todas as idades, e o que nós estamos estudando aqui, nós também já estudamos na nossa escola bíblica. Então, seja muito bem-vindo a mais um programa. E vamos estudar esse tema da sexualidade a partir de uma interpretação bíblica, a partir de um direcionamento bíblico que nos orienta a viver uma vida verdadeiramente satisfatória. Queridos, nós sabemos como o inimigo trabalha nessa questão da sexualidade e como ele tem afetado toda a humanidade, toda a imagem de Deus nos homens, com a questão da sexualidade desvirtuando, desfigurando, fazendo com que a sexualidade seja algo cheio de preconceitos, de enganos e de todo tipo de perversidade. Então nós vamos olhar para a Escritura e vamos entender como Deus quer que nós vivamos a realidade do sexo nas nossas vidas. Nós vamos olhar para o primeiro texto, para o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado: O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sob a influência da hipocrisia e de homens mentirosos, que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Paulo escreve a Timóteo, claro, falando sobre a questão da religiosidade, advertindo Timóteo quanto ao falso ensino, mas ele fala aqui da apostasia, ou seja, do abandono da interpretação bíblica, do abandono do entendimento bíblico sobre os vários aspectos da vida. E nós cremos que aquilo que Paulo descreve aqui como apostasia, como abandono da realidade bíblica, envolve também a questão do sexo. Pois é exatamente assim que os homens têm feito, criando regras e criando coisas que não agradam a Deus, que não foi Deus quem determinou. E, por um lado, nós também, na igreja evangélica, na igreja cristã, temos grande dificuldade de entender a questão sexual. O que é o sexo, como ele deve ser vivido e como isso glorifica ao Senhor ou como isso suscita a ira de Deus. Então, mesmo dentro das igrejas evangélicas, há muita dificuldade de trabalhar e de entender esse tema e nós esperamos que nesse programa nós possamos ter uma compreensão bíblica saudável sobre esse tema. O sexo, afinal de contas, queridos, ele é bom ou ele é mau? O sexo, ele é uma virtude ou ele pode se tornar, ou ele é, na verdade, uma pedra de tropeço?
Queridos, historicamente, Satanás sempre usou a questão do sexo na vida dos homens para desfigurar e para destruir a imagem de Deus em nós. Satanás usa essa questão do sexo, ele trabalha, ele tem inúmeras estratégias e armas usando essa questão sexual para desfigurar e descaracterizar a imagem de Deus no homem. A corrupção que surge no nosso coração, no coração das pessoas, e que é motivada pelas questões relacionadas ao sexo, acaba tornando a humanidade quase que animal, né? Tirando a razão do homem e fazendo com que os homens tenham desejos, pensamentos e atitudes que são às vezes piores que os animais, como se os homens não tivessem razão, como se eles fossem irracionais. E há, queridos, todo tipo de torpeza, todo tipo de coisa terrível relacionada ao sexo. Nós recebemos notícias pela televisão de coisas que acontecem e que, queridos, sinceramente, nos deixam extremamente chocados, estarrecidos de como coisas assim podem acontecer. Recentemente temos ouvido falar muito sobre questões da Ilha do Marajó, né? E como foi divulgado na imprensa algo que todo mundo sabe que acontece ali na região. Aqui também no nosso estado, nós sabemos que existem cidades e uma delas bem caracterizada com essa questão da exploração sexual infantil, de todo tipo de torpeza envolvendo inclusive atores políticos, né, que promovem, fomentam e escondem esse tipo de situação. Então, os homens são capazes, pela dureza do coração e pelo abandono do entendimento bíblico desse tema, fazer coisas absolutamente horríveis, que são difíceis de nós percebermos, assim, de entendermos como se chegou a esse ponto, como alguém pôde chegar a esse tipo de coisa. Então, nós vemos um desvio, um abandono absoluto da vontade de Deus com relação às questões sexuais e levando os homens a realmente nem parecerem seres racionais pelo volume, pelo tamanho, intensidade de pecado relacionado nessa área. Mas, queridos, o sexo foi criado por Deus, foi instituído por Ele. Deus criou homem e mulher e deu a cada um deles um órgão sexual para que esses órgãos sexuais pudessem interagir, pudessem se completar. Portanto, a relação sexual foi instituída por Deus e a sua vivência, o seu uso, sendo vivido conforme foi planejado pelo Criador, vivenciado segundo os preceitos desse Deus maravilhoso, desse Deus de amor, do Criador de todas as coisas, ele se torna uma bênção para a nossa vida e nos dá a oportunidade de ter experiências extremamente satisfatórias dentro da vontade do Senhor. Mas como dissemos, o pecado ele desvirtua, ele desfigura, ele empobrece, ele corrompe e ele torna as questões relacionadas ao sexo irracionais, né? Então, nós percebemos que Satanás, que ele usa essa área fortemente. Essa é uma das áreas mais usadas por Satanás para desvirtuar os homens, para fazer com que os homens se corrompam, humilhando-nos e afastando as pessoas cada vez mais do seu Criador, do seu Deus, por essa questão de desvirtuar o sexo e de uma interpretação, de um entendimento totalmente equivocado com relação à vontade do Senhor e à Escritura. E essas questões atingem tanto os incrédulos, aqueles que não creem, como também atingem os cristãos. Os cristãos também têm grande dificuldade de experimentar e de vivenciar uma relação sexual dentro da vontade do Senhor, experimentando aquilo que Deus deu de presente para nós como seres humanos, né? Então essas questões atingem tanto os incrédulos como também atingem os cristãos.
Nós vemos relatos, irmãos, na Escritura, logo ali no Pentateuco, né, de corrupção terrível com relação a questões sexuais. A Bíblia ela retrata a história dos homens, e a Bíblia não esconde, ela revela a corrupção do coração dos homens e toda a torpeza que há no coração do homem desde as primeiras sociedades, né? E questões que envolvem, na verdade, sociedades inteiras, que envolvem comunidades inteiras. Nós vemos o relato bíblico no tempo de Noé, que a corrupção dos homens, esse abandono de Deus e uma intensidade também absurda com relação ao sexo, a vivência totalmente fora do que Deus estabeleceu, do que Deus havia ordenado desde lá do Éden, né? Então nós vemos na época de Noé esse tipo de coisa sendo citada na Escritura, esse tipo de perversão comunitária, né, envolvendo uma sociedade inteira e que causou também, foi um dos motivos do derramamento do juízo de Deus, da ira de Deus contra aquele pessoal naquela época. Depois nós vemos também um relato em Sodoma e Gomorra que envolvia exatamente as questões sexuais, uma corrupção social difundida, espalhada, uma questão de torpeza absurda, né, de corrupção do coração do homem, já institucionalizada, normalizada, né, e quase normatizada. Nós vamos estudar isso mais adiante, e que demonstra algo terrível que também promoveu o juízo de Deus sobre aquelas cidades. Nós vemos também no Egito relato de corrupção sexual absurda, né, principalmente, não só, mas principalmente na realeza, né, quando a realeza vivia, o povo do Egito era muito corrupto na área sexual, também extremamente pervertido, e nós vemos desde o início do registro bíblico, então, esse tipo de situação de torpeza, de desvio, de abandono, de apostasia da vontade do Senhor com relação ao sexo. Então, todas as sociedades enfrentam problemas relacionados ao sexo, seja de libertinagem, seja de coibição, e isso expõe a grande dificuldade que os homens têm de compreensão dos propósitos e da finalidade do sexo na vida do homem. Durante esses estudos, nós esperamos, como já dissemos, sair daqui mais cônscios, mais conscientes da realidade bíblica em relação ao sexo e como vivenciar essa realidade de uma maneira que Deus seja glorificado. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo em seguida retornaremos discutindo a cosmovisão cristã relacionada à sexualidade. Estamos de volta com o nosso programa CGC Crescendo na Graça e no Conhecimento do Nosso Deus. E nós temos estudado o tema da cosmovisão cristã, da sexualidade dentro da cosmovisão cristã, o que a Bíblia nos ensina sobre a área sexual, sobre questões relacionadas ao sexo e como nós podemos glorificar a Deus vivenciando uma realidade sexual a partir do ensinamento bíblico, dos preceitos, direcionamentos e mandamentos bíblicos e como nós podemos, então, experimentar e viver uma relação sexual saudável para nós, que nos consiga suprir todas as necessidades e também glorificar o nome do Senhor. Nós terminamos o bloco anterior falando que a questão da torpeza, do desvio nas questões sexuais envolve não somente as pessoas ou os prejuízos que uma má interpretação, que um entendimento equivocado da sexualidade traz na vida das pessoas, mas também em sociedades inteiras. Nós vimos que a Bíblia registra essa torpeza sexual sendo experimentada em sociedades inteiras, como na época de Noé, depois nas cidades de Sodoma e Gomorra, no próprio Egito, que havia grande corrupção e torpeza na área sexual, e vimos que isso então afeta sociedades inteiras. De lá para cá a coisa não mudou, ela talvez tenha piorado, né? Porque os homens são os mesmos, os problemas relacionados à sexualidade são os mesmos, a apostasia
é a mesma, mas os tempos são outros e as formas de experimentar essa maldade relacionada ao sexo, ela só aumenta, né? E vivemos tempos realmente terríveis em que notícias chegam que são difíceis realmente de assimilar, de entender como o homem pode se tornar tão mau, tão perverso e tão contrário à imagem de Deus que foi colocada em nós. Satanás trabalha muito nessa área. Satanás tem inúmeras estratégias para que os homens sejam então comprometidos e até absolutamente desvirtuados daquilo que é a vontade do Senhor. Então Deus estabeleceu, irmãos, propósitos e finalidades para o sexo. E a apostasia, o abandono dessa realidade, como vimos no texto de 1 Timóteo, revela o coração terrível dos homens. Mas, afinal de contas, como temos tentado responder a essa pergunta, o sexo, ele é bom ou ele é mau? O que é que a Bíblia fala sobre esse tema? John Piper tem uma frase muito interessante que ele diz que o sexo é bom, porque Deus, o Deus que criou o sexo, é bom. Então, a resposta para essa pergunta é: o sexo é bom, porque o Deus que criou o sexo é bom. E ele será bom se ele for experimentado de acordo com as coordenadas, de acordo com as orientações, com os mandamentos que o Deus que criou o sexo deixou para nós. O abandono da interpretação bíblica com relação ao sexo, irmãos, traz inúmeros prejuízos a todos os homens. E nós vimos que tanto os incrédulos têm sérias dificuldades de entender a questão sexual, como, infelizmente, os cristãos também. Falar sobre isso é um verdadeiro tabu ainda, irmãos, em determinados contextos. Graças a Deus, aqui em Constantinópolis, nós tratamos desses assuntos desde os juniores, mostrando para eles a vontade de Deus com relação ao sexo, com adolescentes, com jovens, para que eles possam, já desde cedo, porque desde muito cedo essas questões são trazidas na escola, nós vamos tratar disso também mais à frente, mas eles possam aprender desde cedo como lidar com essas questões, sem medo de conversar, sem medo de trazer as suas dúvidas e até as suas dores com relação a esse tema, para que desde cedo sejam instruídos e seus corações sejam firmados numa cosmovisão bíblica a respeito desse assunto. A Bíblia fala do sexo desde o início também, desde o livro do Gênesis, logo ali no capítulo 1, na criação, quando Deus cria homem e mulher e diz a eles, dá instruções para eles sobre a questão sexual, de que eles deviam procriar, de que eles deveriam encher a terra, povoar a terra, e o caminho para esse povoamento era exatamente uma relação sexual sadia dentro da vontade de Deus, que o homem e mulher deveriam experimentar. Então o sexo foi criado por Deus, pensado por Deus, desenvolvido por Deus, e ele é bom porque o Deus que criou o sexo é bom. Onde é que está o problema? O pecado. A entrada do pecado na vida do homem trouxe nessa área em específico uma série de prejuízos, uma série de problemas que nós precisamos evidenciá-los e retornar à Escritura para que possamos, como seres criados por Deus e como aqueles que têm fé em Deus, filhos de Deus, possam experimentar uma vida muito saudável e satisfatória na questão sexual. Nós temos então lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, depois no capítulo 2, no versículo 18, orientações do Senhor sobre como o homem deveria experimentar viver a sua sexualidade. A Bíblia traz, irmãos, inúmeras instruções específicas sobre a questão do sexo, sobre como o sexo pode ser experimentado de uma forma como temos defendido, que Deus seja glorificado. Nós temos em Deuteronômio uma série de ordenamentos e advertências de Deus sobre a questão sexual. Nós temos no livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, né? Orientações ali também, declarações tão importantes. A gente precisa tomar certo cuidado com algumas expressões que são usadas ali pelo autor, né?
Não vá pegar os elogios e fazer-os literalmente à sua esposa, por exemplo, que você pode ter um problema. Mas olhando para o texto e entendendo ali todas as questões que envolvem o pensamento do autor na época, interpretando isso de forma correta, sem dúvida, há ali inúmeros textos que podem ser usados para falar, para serem como elogios, né? A esposa ao esposo. Ali está falando sobre questão sexual, irmãos, e como ela pode ser experimentada verdadeiramente de uma forma que Deus seja glorificado. Há um texto muito importante no livro de 1 Coríntios, ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há ali uma instrução, por exemplo, que marido e mulher não deveriam deixar de se relacionar sexualmente, mesmo que isso fosse motivado por uma boa intenção, como, por exemplo, buscar uma comunhão maior com Deus. Então, vamos olhar esse texto de 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 3 a 5, que diz assim: o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. E Paulo está falando aqui da questão sexual, da relação sexual. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então, há aqui uma orientação, irmãos, para que a manutenção da atividade sexual seja constante. Porque quando isso não acontece, Satanás pode usar disso, dessa fragilidade e dessa falta de controle, o apóstolo Paulo cita isso aqui, da falta de controle, para atrapalhar a vida desse casal, para trazer inúmeros prejuízos a ele. Então, ter relação sexual, manter relação sexual dentro do casamento, dentro da vontade de Deus, é algo que Deus deseja, é algo que Deus se agrada. E é isso que deve ser buscado. É isso que deve ser buscado. O entendimento, o tempo, a forma que Deus nos deu esse presente, que é a questão sexual, para ser vivido de uma forma que satisfaça as necessidades que nós temos, que os seres humanos têm, e também Deus seja glorificado com isso. Por isso, irmãos, a Bíblia traz inúmeras advertências quanto a práticas sexuais fora do ordenamento divino, portanto, fora do casamento. Quando esse presente de Deus é aberto fora do tempo, ele perde o seu brilho, ele perde o seu valor e deixa marcas terríveis no coração do desobediente. Para o mundo, irmãos, isso é comum, isso é pregado, isso é defendido, que se mantenha a relação sexual fora do casamento. E o que mais choca e entristece é que dentro de alguns contextos evangélicos, isso também é defendido. Muitas vezes por líderes que apostataram da fé, e essa é uma evidência também de apostasia, quando eles tratam esse tema de forma banal, mundana, e a cosmovisão que eles têm não é uma cosmovisão cristã. Portanto, se você está numa comunidade cristã que não trata a questão da sexualidade de forma bíblica, eu te aconselho, saia desse lugar e procure uma igreja que esteja mais perto da Bíblia. Não necessariamente perto da sua casa, mas mais perto da Bíblia. Queridos, Deus nos deixou orientações na Escritura e é nela que nós devemos buscar para que a sexualidade seja experimentada de uma maneira agradável a nós e também louvável ao Senhor, que seja também uma atitude de adoração a Deus quando isso for vivido dentro dos preceitos e da vontade do Senhor. Vivemos num mundo caído, irmãos, onde a prática desvirtuada do sexo se tornou um problema individual, mas também um problema social, um problema coletivo.
Mas há saída para isso, há sim esperança se a vontade de Deus for verdadeiramente buscada. Tá? Então nós precisamos estudar sobre esse tema, é preciso que na sua comunidade cristã se trate desse tema realmente de forma bíblica, buscando os fundamentos na palavra do Senhor e que em hipótese alguma, irmãos, nós nos afastemos das orientações bíblicas e de como a Escritura nos orienta a vivermos essa realidade. Já passou da hora de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que cremos em Deus Criador, aquele que nos salvou e perdoou os nossos pecados. Já passou da hora de nós entendermos esse tema e o vivenciarmos de uma forma verdadeiramente bíblica. Se você tem dificuldades de entender essas questões, continue conosco. Nos próximos programas nós continuaremos trabalhando esse tema de uma forma que sejamos verdadeiramente abençoados. O sexo é bom porque o Deus que criou o sexo é bom. Nos vemos no próximo programa, se Deus quiser.